Olá, quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de português. Vamos pegar os nossos cadernos? Hoje a gente vai utilizar o caderninho para fazermos a autocorreção dos exercícios que eu dei ontem e o nosso livro em seguida, tá bom? De português. Peguem um estojo, se preparem e abram então o caderninho na aula do dia 11 de maio de português. Vamos lá nos exercícios sobre os substantivos primitivos e derivados. Bom, nós já havíamos ontem, quando a Pro explicou o exercício, feito a A e a B, tá? Então, árvore nós dissemos que é substantivo primitivo e dentista, derivado. Agora, vamos acompanhar a correção e verifiquem se vocês acertaram o restante aí dos substantivos, ok? Então, nós temos aqui folha, primitivo, florada, derivado, pedra, primitivo, cartada, derivado, pedreira, derivado, florista, derivado, dente, primitivo, carta, primitivo e, por último, a flor, que é primitivo também. Veja se vocês acertaram, veja se não tem erro na escrita e podem colocar os certinhos aí. Se teve alguma que você se confundiu, corrija e põe no certinho com CG. Tá bom? Vamos deixar o nosso caderno bem organizado e bonito. Bom, para quem já corrigiu, o próximo exercício era para a gente ligar os substantivos primitivos com os seus derivados. Nós também já havíamos feito a primeira palavrinha, né? A Pro disse que a cadeira nós íamos ligar aqui com o cadeirante, lembra disso? E o vento, pessoal, ligamos com quem? Ventilador. E o gelo? Gelado. Agulha? Agulhada, grama, gramado e caixa, caixote. Acertaram? Parabéns, perfeito. Então, coloquem aí o certo, se organizem e quem já finalizou pode fechar o caderninho verde e pegar o livro e abrir na tarefa que eu passei de casa, que é a lição 4, tá bom? Página 110, lição 4. Na lição número 4, nós tínhamos aí uma cartinha, um pequeno texto, né, do personagem aí falando com seus pais, através da carta, tá bom? Então, veja só. Na letra A está fazendo a seguinte pergunta para a gente. Por que será que o autor, quando ele foi escrever essa carta, ele repetiu tantas vezes a palavra por favor e o último por favor, ele ainda repetiu várias vezes a letra O. Com qual intenção ele teve aí de repetir tantas vezes? Então, por que será que ele fez isso? Ele quis enfatizar o desejo de que seu pedido fosse atendido pelos pais, tá bom? Então, quando ele colocou várias vezes a palavra por favor, era para mostrar ao pai o quanto ele desejava ficar na floresta. Então, para mostrar a insistência ao pai, de forma que fizesse com que o pai se convencesse a deixá-lo permanecer por lá, tá? Se você colocou a sua resposta dando esse sentido, parabéns, você acertou. No próximo exercício, está dizendo assim: o que o lobinho pedia com tanta insistência? O que ele queria tanto, né? Então, ele queria ficar na floresta assustadora. E ele não queria voltar para as terras de brumas, tá? Então, se você colocou que ele não queria retornar, né? Ele não queria que os pais obrigassem ele a ficar, a ter que voltar para as terras de brumas, e que ele queria continuar com os amigos na floresta assustadora, perfeito, era isso mesmo que ele estava dizendo lá no texto. O que significa a sigla ADFOA? Está lá no texto, significa Agência de Detetives Florestais Olhos Amarelos. Lembrando que quando vocês forem escrever o nome da agência, é com letra maiúscula, porque é o nome da agência, tá bom? No 3, era para você fazer aí essa resposta pessoal. A floresta se chamava Floresta Assustadora, Terra das Feras. Que tipo de caso vocês acham que eles poderiam estar investigando lá? Ah, professor, eu acho que é um caso com animais, porque fala sobre feras. Tudo bem.
e dê um exemplo. Qual animal será que eles poderiam investigar nesse lugar? Ah, eles poderiam investigar o leão, né, o guepardo, o leopardo, são animais perigosos, são feras, então fica a seu critério, tá bom? No 4, o exercício pede para que a gente vá até o texto e a gente pinte lá no texto 3 substantivos próprios que nomeiam nomes de pessoas. Então, veja só, a Pro pintou aqui, ó, Uivo Ruivo, Guimba e Enormando. Tá ótimo? E depois pede para que a gente pinte mais um substantivo próprio, só que agora que nomeia o nome de lugar. Eu pintei 2 como sugestão. Aí vocês pintem apenas um, tá? Eu coloquei terras de brumas e floresta assustadora. Deu para fazer? Muito bem, então. E para finalizar nossa autocorreção, tinha o exercício C, que era copiar 3 substantivos comuns ainda da cartinha, do texto, tá? Essa é pessoal, você poderia tirar qualquer substantivo comum que estivesse nessa carta. Eu coloquei como exemplo para vocês detetive, bico e distintivos. Lembrando que o substantivo comum é um nome escrito com letra minúscula e está nomeando seres da mesma espécie, tá bom? Lembra disso para ver se você acertou. E o número 5, ela também é pessoal. Você deveria deixar uma dica para o detetive aí, Lobinho, Binho, o que ele não deve deixar de faltar aí, né? Para ele ser um bom detetive. O que ele precisa ter como um bom detetive? Então, agora que você já é um excelente detetive, deixa a sua dica aí para que ele também seja um, tá? Então, é só isso. Deixou a dica, ó. Parabéns, acertou, tá? Vamos, então, agora para a página 23, que hoje nós temos um texto bem bacana que a gente vai trabalhar na nossa aula, tá? Está escrito assim na página 23, acompanhe. Vamos aproveitar que o detetive da vez é o senhor Sherlock Holmes para conhecer um de seus tantos casos? Que palpite você arriscaria a partir do título desta aventura? Então vamos ver, pessoal. O texto de hoje se chama O Incrível Enigma do Galinheiro. Eu vou começar a leitura, aí vocês, por gentileza, acompanhem a leitura junto com a Pro, pode ser em voz baixa ou alta também comigo, como vocês preferirem, tá bom? Então, olha só. Isso aconteceu numa época em que o grande detetive Sherlock Holmes estava aposentado e um tanto esquecido. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistérios, conformava-se dizendo: não se fazem mais bandidos como antigamente. Meu tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, foi quem decidiu contratá-lo, mas que não trouxesse seu secretário Dr. Watson, que só servia para ouvir, no final de cada caso, a mesma frase: elementar Watson. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. Alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. Quem faria isso? Estando a casa cercada por paredes de imensos edifícios, não havia muro para saltar, nem grades para pular, e na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca, a velha empregada. Um enigma muito enigmático, sim. Sherlock Holmes chegou e hospedou-se no quarto dos fundos. Ele, seu boné xadrez, seu cachimbo, lógico, e logicamente sua lupa, que aumentava tudo. Chegou anunciando: chamarei esta aventura o caso das galinhas desaparecidas. Ou ficaria melhor o incrível enigma do galinheiro? Ambos são bons, mas na maior parte das vezes o culpado é o mordomo, informou Sherlock. Onde está o suspeito? Não temos mordomo? Lamentou o tio Clarimundo. Então, me levem à cena do crime. Levamos Sherlock ao quintal. Pequeno e espremido entre os pregos, ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore. Examinava concentradamente, depois tomava notas num caderno. Mas, como a viagem o cansara, foi dormir cedo. Na manhã seguinte, minha mãe o acordou, dando-lhe uma informação.
sumiu outra galinha. Esta noite dormirei no galinheiro. E dormiu mesmo, sentado numa poltrona. Desta vez, eu que o acordei. Mr. Holmes, roubaram mais uma galinha. A notícia fez com que se decidisse. A história se chamará mesmo O Incrível Enigma do Galinheiro. Não estamos preocupados com títulos, rebateu meu tio. Mas meu editor está. Neste dia, consegui ler o caderno de anotações do detetive. Li nada, nada, nada. Um nada em cada página. Organizado, não? Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamados internacionais. E as galinhas continuavam desaparecendo. Apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro, ele já andava falando sozinho. Nem sinal de gato, cachorro, raposa, gambá, todo o meu prestígio está em jogo. Por fim, restou apenas uma galinha. À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise, chorando na frente de todos. Nós nos comovemos muito com a situação. Um homem daqueles derramar lágrimas. Nota, então, deu um passo à frente e confessou. Eu que roubava as galinhas, dava às famílias pobres de uma favela. Sherlock enxugou imediatamente as lágrimas na manga do paletó. Já sabia. Fingi chorar para que ela confessasse. Então desconfiava de Noca? Perguntou o tio Clarimundo. Encontrei penas de galinha no quarto dela. Elementar, Clarimundo. E o que dizem de comermos a penosa que resta no galinheiro? Não sei se foi escrito O Incrível Enigma do Galinheiro. Se foi, pobres leitores. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados. Inclusive, quando o detetive dormia no galinheiro. Noca sabia disso e assumiu a culpa em meu lugar. Elementar nisso, Sherlock Holmes. Gostaram? Muito bem. Vamos lá, então. Agora nós vamos fazer, pessoal, o estudo e o entendimento do texto, tá bom? Na primeira questão, está nos perguntando se o narrador dessa história é Sherlock Holmes, tio Clarimundo, Noca, o sobrinho do tio Clarimundo, ou se o narrador não é personagem da história. O que vocês acham? Quem é que está contando essa história para a gente? Pensa um pouquinho. Quem precisar, volte ao texto e olhe lá. Esses exercícios nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, o que vocês acham? Pode colocar o X. Vamos ver se vocês acertaram. Então, quem conta a história é o sobrinho do tio Clarimundo. Quem colocou, acertou, tá? Depois, você vai lá no texto e pinta um pedacinho que você acha que dá essa justificativa para você. Como é que você descobriu que era o sobrinho do tio Clarimundo? Então, pinta a partezinha que você vai falar assim, eu pintei essa parte porque eu acho que aqui está dizendo que era o sobrinho do tio Clarimundo, quando ele fala assim, meu tio, alguma parte assim, ele sempre cita, né? Que o meu tio teve a ideia, então dá para a gente perceber que era o sobrinho do Clarimundo. Olha só. Depois nós temos aqui, ó, você pode tanto pintar no texto, como você vai justificar agora a sua resposta aqui. Ó. Qual das três você acha que está justificando que era o sobrinho do tio Clarimundo? À hora do almoço, o famoso detetive, sentindo-se velho e fracassado, sofreu uma crise chorando na frente de todos. E na casa só morávamos eu, meus pais, tio Clarimundo e Noca e a velha empregada. E as galinhas continuavam desaparecendo, apesar de Sherlock Holmes dormir no galinheiro. Então, qual das três partes, pessoal, aqui do texto está mostrando que o narrador da história é o sobrinho do tio Clarimundo? Em qual justificativa aqui dá para a gente entender que ele era o sobrinho? Muito bem. Quem achou que é a do meio, acertou. Olha só, eu coloquei o X, então você pode pintar conforme está pedindo aqui, ó, tá? Ao invés de colocar o X, pinta bonitinho aqui a segunda opção do trecho do texto. Tá joia? Isso. Se quiser, na hora que você for pintar o trecho do texto, você pode procurar essa partezinha aqui mesmo para pintar no texto também, tá? Vamos continuar?
Relê este trecho do texto. Veja o que está falando no exercício 2. Mas se trata de um caso tão insignificante, protestou a mamãe. Insignificante? Esse enigma está nos pondo malucos. A que caso eles se referem, pessoal? Quando a mãe diz isso, né? E o tio Clarimundo responde isso para ela, o que será? Que caso é esse que eles estão querendo descobrir? O que vocês acham? Bom, quem acha que é o caso do sumiço das galinhas do galinheiro, parabéns, acertou. Né? Esse caso, por isso que Sherlock Holmes foi chamado, né, para solucionar esse caso aí das galinhas que sumiam no galinheiro. Assim que Sherlock Holmes chegou para elucidar o caso, anunciou seu principal suspeito. Quando assim que ele chegou na casa, de quem que ele suspeitou? Isso mesmo, ele desconfiou do mordomo, tá? Aí ele foi avisado que não havia mordomo na casa, tá? Por que que ele logo desistiu da ideia de investigar esse suspeito? Por que que ele falou, olha, geralmente, né, quem é o suspeito é o mordomo, cadê ele? Por que que aí ele tirou essa ideia? Ele falou, então agora eu não vou mais investigar, porque lá não havia mordomo, tá bom? Ele desistiu da ideia porque foi informado de que na casa não havia um mordomo. Então, não tinha como ele investigar o mordomo se não tinha um lá, né? No exercício 4, em meio à investigação, Sherlock Holmes decidiu dormir no galinheiro. Por que que ele fez isso? Por que que ele queria dormir no galinheiro durante a investigação? Vamos ver? Decidiu dormir no galinheiro para ficar de guarda, né? E descobrir quem estava roubando as galinhas. Ele achou que dormindo lá, ele ia ver a pessoa, né? Ou até próprio um animal, se tivesse sido um animal, ele veria, mas ele não viu nada, né? Porque ele só dormia, né? Ele não acordava. Então, essa estratégia deu certo? Sim ou não? Não deu certo. Porque ele dormia mesmo e não acordou durante o sumiço de outras galinhas, tá? Então ele não ficou lá como vigia, porque ele caiu no sono. Então ele não viu nada do que acontecia lá à noite, tá bom? Vão respondendo, já pode pôr a C nessas atividades, porque nós estamos fazendo juntos e já está corrigida. Tudo bem? Quem já acompanhou então até o exercício 4, vamos dar continuidade. Neste exercício, vocês vão numerar a sequência dos fatos apresentados a seguir, de acordo com a ordem em que são narrados no texto. Então, você vai ler cada informação e você vai ver o que aconteceu primeiro. Aí põe o número 1. E depois, número 2. E logo em seguida, número 3. E logo depois, 4. E por último, número 5. Então, você vai numerar do 1 ao 5 de acordo com os acontecimentos, tá bom? Quem quiser, pausa um pouquinho agora, para você poder ler as informações e arrumar na ordem correta. Aí, quando você terminar, então, de colocar na ordem correta, você volta ao vídeo para você ver se você conseguiu acertar, tá bom? Dá uma pausa para você poder realizar o exercício, tá? Só continua comigo agora quem já fez, tudo bem? Então, o número 1, para quem já fez, veja lá. Qual você colocou? Quem colocou? Tio Clarimundo. Contrata Sherlock Holmes para solucionar o enigma do galinheiro. Acertou. É a primeira informação que o texto nos traz. Tá? Qual é a segunda informação, pessoal? O que vocês puseram? Isso. Sherlock Holmes começa a sua investigação pelo quintal da casa, né? Examinando cuidadosamente todas as pistas que encontrava. Essa é a 2. E a 3, o que vocês acham que é? Isto aí. Mesmo com Sherlock na casa, fazendo questão, né, de dormir na cena do crime, as galinhas continuavam aí sumindo do galinheiro. Isso mesmo. E o número 4 ficou? Quando restava apenas uma galinha no galinheiro, o Sherlock decide chorar na frente de todos, como parte da sua estratégia para resolver o caso. E, por último, a Noca confessou ser a culpada pelo sumiço das galinhas, justificando que as roubava para doá-las às famílias pobres de uma favela. Tá bom? Veja se você acertou. A ordem ficou 3, 2, 1, 5, 4. Beleza? Parabéns!
No exercício 6, releia este trecho do texto. Olha só o que puseram para nós. Também nesse dia, Sherlock telefonou a Londres para trocar impressões com o fiel Dr. Watson, uma fortuninha em chamados internacionais. Você acha que o autor utilizou a palavra fortuna no diminutivo para indicar o tamanho pequeno das cédulas? Indicar que gastaram pouco dinheiro para pagar essas ligações? Ou ele tinha outra intenção? Explique a sua resposta. Então, aqui, ó, no lugar de escrever uma fortuna, ele falou fortuninha. Para que será que ele usou fortuninha aqui, ó? Para falar em chamados internacionais. Qual foi a intenção do autor quando ele pôs a palavra fortuna no diminutivo? O que será? Vamos ver? O autor tinha outra intenção. Quem achou que era outra intenção acertou. Ele quis chamar a atenção para o valor alto da ligação internacional. Mas ele fez de uma maneira irônica. Tá? Então, a intenção dele aí foi ironizar. Ele ligou, né, para o seu amigo lá, para o fiel Dr. Watson, e demorou, né, nas ligações, e eram ligações internacionais. Então, ele gastou muito dinheiro nessas ligações. Então, o autor colocou de forma irônica, uma fortuninha, tá? Querendo dizer o contrário, né? Que foi muito dinheiro. Tá joia? 7. Que estratégia o Sherlock Holmes usou para fazer com que o culpado confessasse o roubo? Então, qual foi a estratégia que ele diz no texto que ele utilizou? Muito bem. Quem colocou assim? Fingiu chorar para que o culpado, com pena, confessasse o roubo? Acertou. Se você achou que foi isso, você está de parabéns, né? Ele chorou. Assim a Noca confessou. Depois de ler o texto até o final, ficamos sabendo que Sherlock, por incrível que pareça, estava enganado. Afinal, pessoal, quem era o verdadeiro culpado? Então, lá no finalzinho do texto, né, a Noca confessa, mas depois tem um outro parágrafo que diz que o Sherlock Holmes se enganou. Então, o verdadeiro culpado aí do roubo das galinhas, quem que foi? Eu vi gente falando. Isso! Quem disse que foi o próprio sobrinho do tio Clarimundo acertou. Veja só, o verdadeiro culpado era o sobrinho do tio Clarimundo, o narrador da história. Ele roubava as galinhas para dar aos favelados. Tá bom? E a Noca só confessou para limpar aí a pele do garoto. Tá bom? Então, parabéns. Vamos colocar os certinhos e deixar tudo organizado, então, do nosso exercício. Bom, tem mais um exercício aqui, olha, é o exercício 8. Esse aqui, pessoal, a resposta é pessoal mesmo, tá? Então, olha o que ele está dizendo. Um bom detetive sabe fazer boas perguntas, certo? Então, chegou a sua vez de perguntar. Agora que você já conhece bem o texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, faça uma pergunta sobre o texto que ainda não tenha sido feita e escolha um colega para respondê-la. Depois você mesmo fará a correção. Como você não está em sala de aula, está em casa, então você vai pensar em uma pergunta sobre o texto do enigma, tá? Do galinheiro, e vai colocar a pergunta aqui. Para você formar a pergunta, o que você tem que fazer? Parágrafo, letra maiúscula, e no final da pergunta colocar o ponto de interrogação, tá? Então é só você fazer uma pergunta que ainda não foi feita sobre o texto. E na resposta, ao invés de você dar o caderno para o seu colega porque você está em casa, não dá para fazer a troca do caderno, você mesmo vai responder essa pergunta, tá bom? Mas lembre-se, tem que ser uma pergunta que ainda não tem sobre o texto. Inventa a pergunta e já coloca em seguida a resposta. Combinado? Para a pergunta, parágrafo, letra maiúscula, ponto de interrogação no final. E para a resposta, parágrafo, letra maiúscula e ponto final no final. Tá joia? Bom, feito isso, para a próxima aula, vocês terão que realizar, por gentileza, a lição de casa número 5. Está lá na página 112 e 113. Abram, por gentileza, vocês vão perceber que tem uma cruzadinha, tá bom? Então, nós temos aqui as alternativas A, B, C, D, E, F, G, H e J, K.
Então, para cada dica que ele está dando aqui, você vai lá na cruzadinha e vai tentar, como um bom detetive que você é, adivinhar quais são as respostas, tá? E vão preencher a cruzadinha aí da maneira adequada. Feito a cruzadinha, depois vocês têm aí mais um pouquinho de investigação. Veja só, da cruzadinha que você completou, você vai tirar para mim um substantivo que varia em número. O que é isso, Pro? Variar em número. Aqui tem a explicação. Tem que variar tanto no singular como no plural, ou seja, você vai ter que achar um substantivo que eu possa usá-lo no singular e também no plural, tá? Eu vou dar um exemplo. Vai, cadeira. Então, cadeira, eu posso dizer cadeira no singular ou também posso dizer cadeiras no plural. Então, tem que ser um substantivo que dê para eu usar tanto no singular quanto no plural. Aí você vai escrevê-lo aqui para mim. Vai também achar dois substantivos femininos. Lembra que eu já expliquei? Pro, como é que eu sei que é feminino ou masculino? Colocando o artigo o ou a na frente. Então, vamos continuar com o exemplo da cadeira. Eu falo a cadeira ou o cadeira? A cadeira. Então, é um substantivo feminino. Se eu tivesse a palavra fogo, eu falo a fogo ou o fogo? O fogo. Então, substantivo masculino. Lembraram? Vão tirar dois femininos e dois masculinos. Pode estar tanto no singular como no plural. Tanto faz. E aí, você vai completar essa história de um jeito engraçado, maluco, ou um jeito também que não seja nem engraçado nem maluco, mas o que você vai completar aqui? Todas as palavras que você colocar para o seu texto dar sentido, tem que ser um substantivo, tá? Não pode pôr mais nada, só um substantivo em cada espaço, para você dar sentido aí ao texto e depois a gente vai corrigir na próxima aula. Combinado? Então, leiam o texto e preencham os espaços com um substantivo. Lembrando que os substantivos são aquelas palavrinhas que nomeiam as coisas. Joia? Então, perfeito, amores. Façam com capricho. A Pro está deixando diariamente aí nas aulas, né, as datas que eu dei às atividades avaliativas. Se tem alguém que ainda não realizou, é só entrar lá e realizar a atividade, tá bom? Eu já havia pedido para vocês fazerem, mas fica o lembrete, tá? Então, um ótimo dia para todos, caprichem nas atividades e fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida tem o meu e-mail aí para a gente entrar em contato, tá bom? Uma ótima aula, um ótimo dia e um beijo grande para todos. Até, pessoal. Tchau, tchau.